Vamos lá. Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Vou começar com a dupla uruguaia. A dupla que foi a ausência no clássico contra o Fluminense. Muita gente questionando, falando que são jogadores de vidro, que isso não existe, começo de ano. Gente, vai acontecer e, inclusive, não, esses dois jogadores eles não vão ser ausências no jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira. Mas outros jogadores considerados titulares serão ausências. Isso aí está certo. É o planejamento da comissão técnica do Flamengo. Felipe Luiz avisou na última entrevista coletiva, não vai matar ninguém no Campeonato Carioca e está certo. Eu repito, você torcedor rubro-negro que ainda não entendeu, Campeonato Carioca é pré-temporada. Isso quer dizer que, para que forçar os jogadores em todos os jogos, nesse início de calendário, nesse início de campeonato, porque o que vale, na verdade não é nem o que vale, né? Vamos lá, o Flamengo vai passar para a próxima fase e aí vai ser campeão, campeão, e premiação, que é bom, nada. Mas, diante disso, vamos aos fatos. Arrascaeta e De La Cruz treinaram ontem, segunda-feira, normalmente com os demais jogadores, e o técnico Felipe Luiz indicou que esses dois voltam contra o Botafogo nessa quarta-feira. Porém, outros jogadores serão preservados. Vou dar um exemplo. O Felipe Luiz, inclusive, ele, entre aspas, completou o treino de ontem com 10 jogadores da categoria de base. 10. Veneu, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele já está pensando em quem ele vai poupar no jogo dessa quarta-feira contra o Botafogo, e aí ele vai girar o elenco para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que, para quem não sabe, mudou de horário, seria 4h30 da tarde, passou para 9h45 da noite. Então esses dois jogadores estão de volta. Vocês que reclamaram, pois vão poder ver os dois uruguaios em campo. Óbvio que com a Arrascaeta e De La Cruz no meio de campo, tende a ser uma partida melhor do Flamengo. Estamos falando de dois jogadores de altíssimo nível. Mas acho que nem se os dois estivessem em campo contra o Fluminense, a partida seria melhor. Mas fica aí a informação para vocês, que eu considero muito boa para quem vai ao Maracanã, acompanhar esse Flamengo e Botafogo, jogo 9h30 da noite no Maracanã, repito. Vamos agora para o próximo assunto, que é sobre Pedro. Pedro, gente, apurando ontem, conversando ontem com pessoas do Flamengo, aí dei uma sondada sobre o Pedro. Está muito bem na recuperação. Não é garantia, mas existe sim uma chance de o Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no finalzinho e no começo de abril. Então, de fato, ele está indo muito bem, não será surpresa se isso acontecer. Lembrando que a ideia é justamente essa, que ele esteja à disposição no início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser antecipado esse ano por conta do calendário enxuto do futebol brasileiro, Super Mundial. Durante o Super Mundial, o calendário do futebol brasileiro vai parar para disputar o Super Mundial. Então, pessoal, fica aí a informação sobre Pedro, para quem anda me perguntando. Ontem, conversando com pessoas do Flamengo, e me relataram que a recuperação está indo muito bem e que existe sim a chance de Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no fim do mês, e no comecinho de abril. Eu acho que seria um baita reforço caseiro para o Flamengo. Lembrando que recentemente o Felipe Luiz, em uma entrevista, falou que com Pedro à disposição ele vai ter que pensar numa forma do Pedro jogar. Ele não vai variar, pensar jogo, se vai... Não, ele garantiu que com o Pedro à disposição, ele precisa pensar uma maneira para o time render com o Pedro em campo. E eu acho que ele está certo, tá? Acho que ele está extremamente certo em relação a isso, porque é o Pedro, gente. Estamos falando do melhor centroavante do futebol sul-americano, pelo menos na minha concepção. Anota na agenda aí, tá? A Conmebol divulgou a data do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Vai ser no dia 17 de março, cai numa segunda-feira, tá bom? 17 de março a gente vai saber aí quais são os grupos da fase de grupo da Libertadores. Lembrando que dos times brasileiros já tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza confirmados na fase de grupos. Corinthians e Bahia estão naquela fase de mata-mata, que é pré-Libertadores, que a gente chama, né, para vocês entenderem, mas eu não gosto de falar pré-Libertadores porque essa fase mata-mata já é Libertadores. Então é a fase mata-mata que antecede a fase de grupos. Então
fica aí a informação para vocês, anota na agenda aí, porque é um dia importante, é um dia que costuma ser badalado, inclusive, e também costuma ser lá no Paraguai, na sede da Conmebol. Falar sobre o gramado do Maracanã, que foi alvo de muita crítica após o Fla-Flu. Teve gente, o Léo Pereira disse que até a coluna dele ficou doendo, Thiago Silva disse que ele teve que sair com dores no pé por conta do gramado, Felipe Luiz reclamou, muita gente reclamando. E a empresa Greenleaf, em contato com a reportagem do GE, lembrando que essa empresa é responsável pelo gramado, reforçou que o campo é híbrido, 10% dele é sintético, costurado a cada 2 centímetros de grama natural em toda a extensão. Ainda segundo eles, o gramado sobe entre 1 centímetro a 1,5 centímetros a cada ano por meio da aplicação de areia para o nivelamento. A partir disso é feita a raspagem para deixar a fibra exposta novamente para ter a eficiência, manter a estabilidade e resistência do solo. É por esse motivo que há a sensação do gramado mais duro. Além disso, a empresa afirma que o gramado híbrido já é mais duro do que o natural. Para o jogador não ter essa sensação, é feito o processo chamado de descompactação no campo com uma frequência maior. Em gramados híbridos, o procedimento é feito uma vez por mês, mas neste começo do ano, a Greenleaf afirma que foi feito entre 2 a 3 vezes no mês. Mas, novamente, não tem dado certo, porque, novamente, o gramado do Maracanã é alvo de muita crítica, mesmo um mês parado aí para tratar o gramado. Então, podemos dizer que o gramado do Maracanã também está em, como que a gente pode falar, pré-temporada, ainda está se adaptando à temporada. Inacreditável isso, mas vamos em frente, vamos falar sobre o futuro treinador do Sub-20 do Flamengo, o técnico português Nuno Campos. A gente trouxe essa informação para vocês. Entre Flamengo e Nuno Campos, tudo acertado. Ele vai chegar no fim de fevereiro para se apresentar ao Flamengo e ele vai chegar pelo menos com um auxiliar, que se chama Miguel dos Santos. E muita gente me questionando, confesso para vocês que eu não lembro se eu já expliquei isso, mas para a audiência rotativa eu vou explicar novamente. Por que ele só vem no fim de fevereiro? Isso foi uma estratégia do Flamengo, foi de propósito, porque o Flamengo achava que se ele começasse a trajetória dele aqui no Sub-20 do Flamengo, já pegando uma Libertadores Sub-20, poderia pôr em risco, digamos assim, o começo da trajetória dele aqui no Flamengo. Então, em outras palavras, para não queimá-lo, porque é assim que a gente fala na gíria do futebol, para não queimá-lo, a diretoria do Flamengo optou por manter o Cléber dos Santos na briga pelo Libertadores Sub-20, e aí o Nuno Campos assume após a Libertadores Sub-20. Muita gente da imprensa de Portugal me procurou dizendo que esse profissional é muito bem avaliado, mas que não tem, isso é apuração, não tem nada a ver com uma futura saída do Felipe Luiz para poder substituir o Felipe, não tem nada a ver mesmo. O Flamengo quer esse profissional para o Sub-20 mesmo, entende que ele pode fazer um trabalho, uma metodologia interessante junto com o Felipe Luiz, nesse trabalho conjunto, elenco profissional e Sub-20. Galera, teve também um comunicado oficial do Flamengo. O Flamengo informou que para a partida dessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, contra o Botafogo, não haverá venda de ingressos nas bilheterias do Maracanã nos dias de jogo. Os ingressos poderão ser adquiridos de forma online, permanecendo disponíveis até o intervalo da partida ou em pontos de venda físicos com acesso por reconhecimento facial. Os pontos de venda estão lá no site oficial do Flamengo, tá? Mas fica aí essa informação para vocês. E por falar em informação, o José Boto, ele deu uma interessante entrevista à CNN. Ele falou sobre vários assuntos, peguei aqui 2 declarações dele que me chamaram a atenção. A primeira foi o seguinte, abre aspas, não sou a pessoa indicada para falar da situação financeira, não é minha área, mas o problema é de fluxo de caixa. Para não chegarmos numa situação de salários em atraso, estamos nesse momento em uma contenção que também se deve por termos analisado o elenco. Gente, com outras palavras, o Flamengo não vai contratar mais nessa janela de transferência. Muita gente me pergunta isso nas redes sociais. Engraçado, né, cara? O torcedor, muitos, parece que torce muito mais por contratação do que título. É muito engraçado isso. O cara fica numa ansiedade por contratação, mesmo vendo o elenco do Flamengo como é. O elenco do Flamengo não precisa fazer nada urgente. É um ajuste aqui e outro lá. O Flamengo fez esses ajustes. Tentou a contratação do Vitão
da mesma maneira que tentou para o Danilo, e o Danilo conseguiu para o setor defensivo, mas o Flamengo hoje, para o primeiro semestre, tem jogadores de alto nível no setor defensivo que podem se destacar. O João Vitor, zagueiro muito bom, muito bem avaliado. O Cleiton, que embora tenha contrato até dezembro e não quer renovar, pelo menos os representantes falaram isso ao Flamengo, também tem muita bola. E eu não sou a favor de afastar o Cleiton, igual muita gente falou. Ah, então afasta. Não! Utiliza o jogador até dezembro. Depois ele vai embora. Aí vida que segue. Ele tem contrato. O Flamengo paga o salário dele em dia, tem que utilizá-lo. Então, essa parte da entrevista aqui do Boto à CNN, para mim, ele deixa isso muito claro, e isso é informação. O Flamengo não vai contratar mais nessa janela de transferência, a não ser que apareça uma oportunidade de negócio. O que é oportunidade de negócio? Jogador, entre aspas, livre, que não vai precisar pagar por transferência, como foi com o Danilo. Ah, beleza, negociou salário, negociou luva, beleza, mas não pagou um alto valor para poder trazer esse jogador. E é isso, com outras palavras é isso. Outra parte que eu achei aqui, ó. Meus resultados vão ser em dezembro, não em janeiro. Prefiro ser o campeão real do que o campeão da pré-temporada. Ai, ai, ai. Palmas para José Boto, um tapa na cara sem luva daqueles que criticam o Flamengo pelo Flamengo estar poupando, girando elenco no Carioca. Gente, o Carioca não vale de nada. Essa é a grande verdade. Não vale de nada. E, inclusive, grande parte do público já está percebendo isso. Ó, o Fluminense está mal. Vocês estão vendo aí a torcida do Fluminense pedindo a saída do Mano Menezes? Tudo bem, ele está pressionado para melhorar o desempenho. É melhorar o desempenho, não é nem resultado. O Botafogo está mal. A torcida está preocupada? Não. Se o Vasco não se classificar para a semifinal da Taça Guanabara, vocês acham que a torcida vai fazer protesto na porta do CT? Duvido. Vocês acham que o Vasco vai demitir o Carille? Duvido. Se o Flamengo não for campeão carioca, vai demitir o Felipe Luiz por conta disso? Não, não tem que demitir. O foco tem que ser início do Campeonato Brasileiro e ter um bom desempenho no Super Mundial para ganhar uma visibilidade. Nem digo ganhar o Super Mundial porque a gente sabe que é praticamente impossível. Mas está certo o Flamengo, tá? E falar nisso, o Flamengo teve uma importante vitória nos bastidores. O Flamengo divulgou a seguinte nota. Baseado em relatos de jogadores e profissionais da comissão técnica, o Clube de Regatas do Flamengo enviou, na manhã dessa segunda-feira, uma solicitação à FERJ e aos detentores de direitos de transmissão do Campeonato Carioca acerca da programação dos jogos. O pedido foi para que reavaliasse o horário das 4h30 da tarde, visto que o calor excessivo durante o verão no Rio de Janeiro tem impactado direto na performance e saúde dos atletas. E aí eles divulgaram também um vídeo com entrevistas, José Boto falando, profissionais falando do Flamengo. Beleza. O tempo passou, vi muita gente sendo contra, tá? Inclusive torcedores do Vasco da Gama. Não sei se o Vasco era muito a favor dessa alteração também, mas aí veio a confirmação que a FERJ e a empresa detentora do direito de transmissão, que no caso é a TV Globo, acataram o pedido depois de muito debate e passaram para 9h45 da noite, tá? Muita gente falando, pô, era 4h30, passaram para 9h45. Gente, na boa, para mim não é o melhor dos horários, até porque eu trabalho pós-jogo. Para mim é horrível, vou ser sincero. Mas pelo produto, pela qualidade do produto, eu não tenho certeza que o futebol vai ser melhor jogado às 9h45 da noite. Poderiam ter colocado 7 da noite, poderiam ter colocado 8 ou até mesmo 9. Poderiam, concordo. Mas entre 4h30 e 9h45, eu prefiro 1000 vezes 9h45 como torcedor, para apreciar o espetáculo e o clássico. Como jornalista, para mim, foi péssimo. Eu vou parar de trabalhar, sei lá, 2h da manhã. Mas, enfim, faz parte. Mas como torcedor, pelo produto, eu acho que 9h45 foi melhor e eu considero uma grande vitória do Flamengo nos bastidores após essa mudança de horário entre Flamengo e Vasco da Gama, jogo que seria 4h30 da tarde, vai ser agora 9h45. Para finalizarmos o nosso vídeo, inclusive, é até engraçado porque essa novela, Lohan, também está perto de ser finalizada e com o capítulo
feliz para todo mundo. Para o Flamengo, que quer vender o Lohan, para o Lohan, que quer ir para o CSKA, e obviamente para o CSKA, que quer contratar o Lohan e vai contratar por 8 milhões de euros. Na manhã dessa terça-feira, os representantes do CSKA, que chegaram hoje, segunda, ao Rio de Janeiro, vão se reunir com o Flamengo e sacramentar toda a situação, todo esse imbróglio aí, envolvendo a forma de pagamento, e não é a forma se é à vista, parcelado, porque isso aí já está definido, serão parcelas até o fim de 2025. Mas é a forma, literalmente, de qual banco vai sair, questão de tributo, enfim, os departamentos jurídicos estão resolvendo isso. Os representantes do CSKA vieram, entre aspas, buscar o Lohan. Eles primeiro fecharam a contratação do Alejandro, junto ao Red Bull Bragantino, lá em São Paulo, e agora chegaram ao Rio de Janeiro para comprar o Lohan junto ao Flamengo. Fogo, problemas na lateral. Ayrton Lucas vira dúvida para o clássico contra o Botafogo. Fogo. O Flamengo pode ter um problemão para o clássico contra o Botafogo. O lateral Ayrton Lucas, peça fundamental no esquema de Felipe Luiz, sofreu um trauma no joelho esquerdo durante o Fla-Flu e agora virou dúvida para o confronto desta quarta-feira, no Maracanã. Com isso, o treinador rubro-negro pode ter que improvisar na posição, já que o elenco está desfalcado no setor. Giroflex desfalques na esquerda. Felipe Luiz tem quebra-cabeça para resolver Giroflex. A dor de cabeça de Felipe Luiz começou com a lesão de Alex Sandro, que já estava fora de combate devido a um problema na coxa esquerda. Agora, com Ayrton Lucas reclamando de dores e sem treinar em campo nesta terça-feira, o Flamengo pode entrar no clássico sem um lateral esquerdo de ofício. Ayrton ainda não foi descartado, mas sua participação depende de uma reavaliação na manhã do jogo. E para piorar, Zé Wellington, lateral do Sub-20 que chegou a ser utilizado no começo do Carioca, foi afastado e liberado para procurar outro clube. Ou seja, Felipe Luiz não tem reservas imediatos para a posição. Se Ayrton Lucas não puder jogar, quem será o escolhido para assumir a vaga? Setas de sentido anti-horário, opções de emergência, quem pode jogar na lateral? Setas de sentido anti-horário. Com poucas alternativas, Felipe Luiz terá que ser criativo. Entre as possibilidades, duas são as mais prováveis. Marca de seleção branca Danilo, o polivalente defensor já atuou como lateral esquerdo na Juventus e na seleção brasileira. Tem experiência, boa saída de bola e pode ser um nome seguro para a posição. Marca de seleção branca Léo Pereira, o zagueiro já foi improvisado na lateral por Tite na vitória contra o Grêmio no Brasileirão do ano passado. Apesar de não ser um lateral de origem, tem qualidade na marcação e boa saída de bola. Outras opções menos prováveis seriam uma mudança no esquema tático para 3 zagueiros ou até uma aposta em um jovem da base, caso Ayrton não tenha condições de jogo. Mas a realidade é que o Flamengo vai para o clássico com uma incerteza na lateral esquerda. Seringa, boletim médico atualizado. Quem está no DM do Flamengo? Seringa. O Flamengo também divulgou a situação médica dos seus jogadores, e o torcedor segue ansioso pela recuperação de algumas peças importantes. Círculo Vermelho Grande Alex Sandro segue em tratamento fisioterápico devido à lesão na coxa esquerda. Círculo Vermelho Grande Ayrton Lucas fez fisioterapia nesta terça-feira e será reavaliado antes do jogo. Círculo Vermelho Grande Pedro, no 5º mês de recuperação após cirurgia ligamentar no joelho. Ainda sem previsão de retorno. Círculo Vermelho Grande Vina, no 6º mês de reabilitação após cirurgia para correção de fratura e reconstrução multiligamentar. Círculo Vermelho Grande Arrascaeta e de La Cruz treinaram normalmente no campo e podem estar disponíveis para o clássico. Fogo, clássico pegando fogo. Flamengo precisa vencer mesmo com desfalques. Fogo. O jogo contra o Botafogo não é só mais um no Campeonato Carioca. O Flamengo quer recuperar a liderança da competição e precisa entrar com tudo para vencer. Mesmo com possíveis desfalques, o time de Felipe Luiz tem elenco para encarar o rival e sair com os 3 pontos. Agora a dúvida é, Ayrton Lucas vai para o jogo ou será mais um problema na lista de desfalques do Mengão? Tudo será definido nas próximas horas. Foguete Círculo Vermelho Grande Círculo Preto Médio.